Glória a Deus. Queridos, é uma honra estarmos aqui hoje. Foi lançado ontem no Café dos Pastores e pela graça de Deus me foi permitido agora fazer esse lançamento domingo à noite também, e vou ministrar alguma coisa que está no livro. Você vai comprar o livro, e se você não gostar, não tem problema, eu gosto por nós dois. Eu estou apaixonado pelo livro. Mas tu é suspeito de falar, eu sou suspeito de coisa nenhuma. Eu já li trocentas vezes, queridos, e todas as vezes que eu leio, eu choro. Porque eu fico olhando, sabe quando você se conhece e diz, se o Espírito Santo não escreveu, eu não sei mais quem escreveu. Isso aqui é uma mensagem para o Brasil e para o mundo. É uma história, nós optamos em contar uma história, então ela é romanceada, né? Não é um romance de amor, não é isso, mas se fala que é romanceado porque é uma história. Até para ajudar... Até para ajudar na leitura, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para ler, tá? E ficar atento naquilo que fala. Essa ideia, aquilo que eu vou pregar hoje, eu já tenho pregado muito tempo. São palavras que Deus tem nos dado, porque nós precisamos entender, e eu falo isso muito, como as coisas funcionam. Eu sabendo como as coisas funcionam, resolve o negócio, pronto. Se eu sei como o teclado funciona, cada tecla daquela ali, eu aperto e sai a música. Como eu não entendo nada de música, se eu for lá apertar, não sai nada. Mas quem sabe como funciona o acorde certo, a hora certa, as coisas funcionam. O mundo espiritual, como diz a minha bela esposa, é mais real do que esse mundo natural. Nós estamos aqui vivendo, mas há um mundo espiritual que governa a nossa vida, da forma como elas acontecem, como funciona, querido. Literalmente é isso. E são 200 páginas, está muito legal. Gostei demais. Sou apaixonado, querido. É verdade. E já estamos escrevendo o segundo, e a ideia já do terceiro, vai ser uma trilogia, tá? Não sei quando, mas já vai virar filme. Tu diz? O Natan comprou o livro ontem e já leu o prefácio, só porque é do pastor Luiz. Ele disse, amei o prefácio. Aí a apresentação é da pastora Rose também. Querido, e eu quero falar sobre isso, amém? Glória a Deus. Você pode orar por mim? Me ajuda aí, para Deus abrir a minha boca e o teu coração. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, nessa noite. Obrigado por essa oportunidade que esta casa me concede. Muito honrado com isso, muito honrado, extremamente honrado por esse privilégio de estar aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa sabedoria, abre a nossa boca. Nos dê, Senhor Deus, a tua unção e a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O título é Quinta Ilha. E por que se chama Quinta Ilha? Eu explico aqui dentro. Aí quando tu comprar, tu vai saber por quê. Tá? Por que é Quinta Ilha? E o segundo título é Possível Ser Feliz. A dificuldade nossa é que nós estamos buscando felicidades em coisas erradas. Eu já adianto, o problema nosso é que nós achamos que quando eu recebo alguma coisa, é que eu sou feliz. Tanto que nós damos testemunhos por aquilo que ganhamos, sim? E a alegria de ganhar, mas é uma alegria passageira. A alegria verdadeira está naquele que dá, não naquele que recebe. A alegria verdadeira está naquele que ama, não naquele que é amado. Se nós formos conversar com cada uma das pessoas, elas estão tristes, têm complexo de inferioridade e de rejeição,
Se ela senta no gabinete pastoral, elas vão dizer: pastor, eu não sou feliz porque eu não me sinto amado. Isso aí é recorrente. Então, às vezes nós imaginamos que se eu for amado, eu vou ser feliz. Até o dia que eu começo a ser amado, eu descubro que isso não me traz felicidade. E aí um dia eu descubro que a minha felicidade vem quando eu amo. E quando eu amo, eu sou feliz. E eu te amo, pode ter certeza. Se você não me ama, faz um esforçozinho para você ser feliz também. A nossa cultura é de esperar. A nossa cultura é de receber. Mas já dizia o grande mestre Jesus, o nosso Deus, ele disse o quê? Melhor é dar do que receber. E se ele fala que melhor é dar do que receber, então eu entendo que melhor é dar do que receber. Acabou. E se ele falou que melhor é dar do que receber, por que ainda a gente insiste na ideia de receber para ser feliz? Não estou fazendo oferta. A oferta não é para quem recebe, a oferta é para quem dá. O amor não foi feito para quem recebe, o amor foi feito para quem ama. Agora aguenta essa. O perdão não foi feito, não foi criado por Deus para quem precisa ser perdoado. O perdão foi criado por Deus para que eu possa perdoar. E não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu. Essa é a ferramenta poderosa para perdoar. E ao perdoar, eu não estou inocentando outra parte, nada. É Deus quem está fazendo. Mas esse poder Deus me dá. Durante todo o livro, e a mensagem também de hoje, permeio em todo o livro, em toda a nossa vida, em toda a Bíblia, 3 palavras que eu uso no livro, que são poder, posses e prazer. Essas 3 palavras, eu encontrei sinônimos para ela em todas as letras do alfabeto português, de A a Z, menos o W e o Y. Os outros todos eu achei. Mas eu usei o P então. Poder, posses e prazer. O protagonista do livro é um cara chamado Paul. Paul Well, é o nome dele. E ele mora numa cidade muito bonita aqui perto, que é Bombinhas. Quem conhece Bombinhas? Vocês já ouviram, né, o pastor Luiz falar que Adão e Eva moravam aqui em Itajaí? Se lembra? É fake, tá? Adão e Eva moravam lá em Bombinhas. Lá era o paraíso. E esse cara, esse cara aqui, que é da história, ele tem uma lancha, ele sai para dar uma volta de lancha, e ele se depara com algum lugar que ele nunca tinha visto. Bombinhas é conhecido como suas 4 ilhas, não sei se você conhece, tá? Tanto que tem uma praia chamada 4 Ilhas. A Ilha do Macuco, Arvoredo, Deserto e Galés. E ele descobre uma 5ª ilha. Agora eu contei porque que o título é 5ª Ilha. E nessa 5ª ilha, ele se encontra com 3 pessoas, com 3 homens. E esses 3 homens, eles têm nome. É o Kratos, o Lambano e o Edone. Na realidade, eles são o poder, posses e prazer personificados. Então, ele se encontra com os 3 e começa essa conversa, esse ensino. Tantas coisas acontecem na vida dele. E os 3 ensinam para o Paul como as coisas funcionam. Por que tudo isso? Por que Deus criou isso? E da onde começou isso? Tudo começou, claro, com Adão e Eva. Mas antes, deixa eu ler para você 3 versículos. E eu acho que eu vou ler bastante versículos hoje. Mateus 7:21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 1 Pedro 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, observe bem, João nos ensinando, porque tudo o que há no mundo, tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João nos ensina que tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, poder, a concupiscência dos olhos, posses e a soberba da vida, prazer. Tudo é ligado nessas três palavras, nessa tríade, nesse tripé. E tudo que acontece na nossa vida é dessa forma. E onde começou isso? Lá com Adão e Eva. Quando Deus disse o seguinte para Adão e Eva, lá no paraíso. E Deus disse o seguinte: multiplicai-vos, dominai sobre todas as coisas, e eis que vos dou tudo. Multiplicar fala do prazer, dominar fala do poder, e eis que vos dou tudo fala das posses. E para que Adão e Eva cumprissem a vontade de Deus em dominar todo o planeta Terra, que eles tinham ganho, o paraíso, para que eles pudessem desfrutar com prazer daquilo que eles tinham e se multiplicar. Deus então coloca dentro deles instintos, forças, ferramentas poderosas, que nós então estamos chamando de poder, posses e prazer. E como nós viemos agora de Adão, todos nós temos esses sentimentos, essas forças, essas ferramentas dentro de nós. Nós temos poder, posses e prazer. E elas são necessárias para cumprir a vontade de Deus, sempre. Você é pastor, você é líder, você precisa de poder. Você é pai, você precisa de poder para administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os filhos. Você é marido, você é esposa, você é empresário, você precisa de poder. Todos nós precisamos de posses. Ter posse não é pecado. Quanto mais, vírgula, melhor. E prazer em todas as coisas. Um prazer de adorar a Deus, o prazer de fazer um passeio, o prazer de comprar alguma coisa, fazem parte de nós que Deus nos deu. A questão agora é o que eu faço com aquilo que eu tenho. O problema não é aquilo que eu tenho, o problema é o que eu faço com aquilo que eu tenho. E é disso que falamos no livro, eu quero falar nessa mensagem. E estava então dentro de Adão e Eva poder, posses e prazer. Vem uma serpente que sabia disso e vai tentar Adão e Eva nessas três áreas, porque o diabo não tenta nada do que está fora de nós, não tenta nada que possa não nos dar problema. Vou te dar um exemplo. Com todo respeito, eu nunca vi cocaína na minha vida. Não, nunca vi. É branca, né? Mas eu nunca peguei, não tenho ideia. Eu nunca tive problema. O diabo nunca vai colocar um carreiro de cocaína perto de mim. Porque se ele colocar, querido, não vai acontecer nada. Mas para alguns, ele vai usar isso. Porque quem sabe já está dentro da pessoa. Então a questão não é o que o diabo pode fazer ou não, mas aquilo que eu dou resposta para ele quando vem a tentação. E aí o diabo chegou perto do seu Adão e da dona Eva e começou aquele diálogo que você conhece. Sim, Deus disse que não poderia comer de todas as árvores. Não, ele disse que podia comer de todas as árvores, só daquela ali que não. Aí o diabo disse, mas tu sabes, né? Que Deus está escondendo o jogo. E o diabo mostra então o fruto, que eu não sei qual é, banana, pera, maçã, não sei. E Eva olhou o fruto, viu que ele era prazeroso, lhe dava prazer. Ela viu o fruto e ela quis ter o fruto para ela, porque ela tinha a ferramenta das posses. E aí o diabo completou e disse o seguinte: serás como Deus, ou seja, terás poder.
Ele usou aquilo que eles tinham dentro dele, que Deus colocou para cumprir um propósito para Deus. E agora Adão e Eva cumprem o propósito para eles, tentando suprir as suas próprias necessidades, ao invés de cumprir um propósito para Deus. E aí agora começou tudo. E agora nós vamos olhar nas histórias bíblicas isso que acontece. Então escuta, nem tudo que nos atrai é benéfico, e nem toda conquista vale a desobediência aos princípios mais sagrados. Não permita que os desejos por poder, posses e prazer momentâneos o faça desobedecer aos seus princípios mais profundos e ao seu Criador. Deus não vai tirar esse instinto de nós. Escuta, não vai. Eu só preciso trabalhar com eles, saber o que eu preciso fazer ou deixar de fazer. A nossa vida toda é baseada nisso. Nós temos 3 níveis de relacionamento. Eu me relaciono, eu e Deus. Eu me relaciono, eu e você. E eu me relaciono comigo mesmo. Só esses 3. Quando eu uso poder, posses e prazer, conforme um propósito de Deus e a vontade de Deus, o meu relacionamento com Deus se chama adoração. Mas quando eu uso esse relacionamento com Deus de forma errada, egoísta, esse relacionamento se chama idolatria. Quando eu me relaciono com você, dentro do poder, posses e prazer, visando o teu bem comum, visando a tua alegria, a tua felicidade, vivendo para você, esse relacionamento se chama comunhão. Mas se eu me relaciono com você, pensando em mim, esse relacionamento se chama opressão. Eu e eu. Quando esse relacionamento é pautado no poder, posses e prazer, de uma forma como Deus determinou, isso gera em mim algo que se chama santificação. Mas quando eu uso poder, posses e prazer de forma egoísta, isso se chama soberba. 3 palavras de acordo com a vontade de Deus: adoração, comunhão e santificação. Mas nós mexemos com tudo isso, vamos falar de nós para não falar dos outros, e não acontece a adoração, comunhão e santificação, mas acontece a idolatria, a opressão e a soberba. Se você gosta de estudar a Bíblia, tarefa para casa. Leia no Antigo Testamento, são 12 livros, chamados 12 profetas menores. Tem os profetas maiores, né, você sabe, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. E os 12 menores, que são, maioria, curtos. Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Decorou os 12? Leia a história deles atentamente, pega um papel e começa a sublinhar. Porque todos os 12 livros, profetas se levantaram para falar do quê? Contra a idolatria, a opressão e a soberba. Se não fosse tão grave isso, Deus não tinha expulsado Adão e Eva. Deus está nos mostrando a gravidade disso, a importância disso para Ele. E eu quero deixar isso no teu coração. Só não quero falar muito, senão você não compra o livro. Mas aí paga a mensagem, tá? Brincadeira, inventei essa agora. Escuta. Quantos leram um livro que foi um dos mais lidos em todo o mundo? O Mágico de Oz. Lembra? Tem gente fazendo assim, o Mágico de Oz. Ou você viu o filme ou o documentário, está lá. A história do Mágico de Oz, ela é muito simples. Mas por que o mundo todo leu? É a história da Dorothy, que morava em Kansas com o tio Henry e a tia Emma, e passou um vendaval e levou a casa dela para um outro lugar que ela não sabia onde era.
E agora ela está junto com o cachorrinho Totó, lembra? E ela quer voltar para casa, mas ela não sabe como voltar. Ela nem sabe onde está. Aí disseram para ela, só tem uma pessoa que pode te fazer voltar para a sua origem, que é o Mágico de Oz. Sim, é onde que eu encontro o Mágico de Oz? Lá na cidade das Esmeraldas. E como eu chego lá? Pega esse caminhozinho de pedras amarelas, você vai chegar lá. Aí começa o filme muito bem escrito. E ela começa a caminhar. E ela encontra 3 personagens, alguém lembra? Ela encontra um espantalho, que é um cérebro. Encontra um homem de lata, que é um coração. E um leão, que quer coragem. Fechou? Para que o espantalho, que é um cérebro, para ter posses? Para que o homem de lata, que é um coração, para ter prazer? E para que o leão, que é coragem? Para ter poder. Está lá. E o problema desse livro é que ela leva os 3 juntos. Porque o único que pode dar poder, posses e prazer para o espantalho, o homem de lata e o leão seria o Mágico de Oz. Só que quando eles chegam, depois de toda a história, lá no Mágico de Oz, ele descobre que o Mágico de Oz é uma farsa, que seria o Deus de lá. O cara estava andando em balão, caiu na cidade e eles achavam que tinha caído do céu. Isso é uma sutileza muito grande, querido. Porque foi Deus quem te deu poder, posses e prazer. Isso não faz parte simplesmente do ser humano. Aonde que você tem que cuidar? Não, foi Deus quem deu. E tudo gira em torno disso. Talvez os homens gostem mais de ver filme de faroeste. Ou alguém lia aqueles livrinhos Texas tão antigos. Tem alguém aqui que já leu aqueles livrinhos de bolso Texas? Leu? Oh, gente da minha tribo aqui, ó. Ficaram alegres agora, né? Meu pai tinha alguns, sabe? Tinha. Cabia no bolso. Meu pai tinha alguns, mas meu tio tinha uma caixa cheia. E era a única coisa que a gente tinha para ler. E eu lia muito Texas. E todas as histórias são as mesmas. É um mocinho que vai para uma cidade pequena no Velho Oeste, e lá na cidade ele encontra o coronel, que detém o poder, o dono da mina, que detém posses, e o dono do salão, que detém o prazer. Tudo gira em torno disso. Alguns filmes e algumas novelas sempre tem a parte pobre e a parte rica. A parte rica é um empresário muito bem sucedido, extremamente sucedido, e esse empresário, ele sempre tem 3 filhos. Lembra de alguma novela assim, algum filme assim? Tudo gira em torno disso. É assim que se escreve uma história. Ele tem um filho mais velho, que anda de terno e gravata, e trabalha com o pai na empresa. Poder. A do meio é uma moça que ama shopping, posses, só gosta de fazer compras. E o mais novo, que troca o dia pela noite, anda em carro esportivo, porque ama o prazer. A nossa vida é nesse tripé, não tem opção. Deus criou dessa maneira. Casais. Eu preguei isso para casais, acho que foi ano passado. 3 reclamações que o homem faz da sua esposa. Você, homem, pense agora em uma reclamação da sua esposa. Escuta, olha para mim. Mas faça uma cara que você não consegue nenhuma assim. Entende? Para não ficar ruim para você, tá? Mas o que você iria reclamar da sua esposa? Só existem 3 tipos de reclamação que o homem faz da esposa. E nós sabemos disso. Sentamos na mesa, vem o marido. Pastor, eu estou com um problema sério no meu casamento. Irmão, o que está acontecendo? Minha mulher só quer mandar, ela manda demais. Próximo, segundo. Pastor, eu estou com um problema sério no meu casamento. O que é? Minha mulher gasta demais.
Cheguei no ponto agora, não é que você gostou. Então, a mulher quer mandar demais é porque o marido tem essa sensibilidade do poder, e ela também tem poder. Gasta demais, posses. Sobrou? Pastor, eu estou com problema sério lá em casa. O senhor sabe, a gente é homem, né, pastor? Tal, né? E a mulher às vezes não corresponde. Tal. Eu não me lembro de outra reclamação do homem. E a mulher o que reclama do marido? Não tem nada. Não. Passou. Essa parte não conta. Não vai querer me lembrar depois, né? Apontando para minha esposa ali. Vamos lá? Dá para continuar assim? Se eu continuar, você compra o livro? Glória a Deus. Saul, o rei Saul. O povo pediu um rei e Deus escolhe Saul. Algumas pessoas já falaram que Saul foi uma escolha do homem. Não foi, foi Deus que escolheu Saul. E Saul começa contando a história dele quando as ovelhas, as jumentas do seu pai se perderam. Então, só pelo fato dele ter as jumentas, já dá para ver que ele tem posses, Saul. A genealogia de Saul, dizendo que ele é filho de Quis, filho, aparece umas 5, 6 gerações, mostra a importância da família dele, do seu pai, de Saul, que tinha o poder. E a Bíblia diz que Saul era um homem belo, igual ele não tinha em Israel. Do ombros para cima, ele era o mais belo. Isso lhe conferia prazer. Então Saul tinha poder, posses e prazer. Procurou as jumentas. Procurava as jumentas, ele e o moço. 3 dias não acharam as jumentas. E o moço dele disse: nessa cidade tem um profeta, um homem de Deus, vamos conversar com ele. E quando Saul se encontra com Samuel, Deus já tinha falado para Samuel que Saul iria chegar. Então a ida de Saul até Samuel foi divina. Aconteceu um jantar, botaram Saul na cabeceira, porque ele tinha poder. Deram a melhor parte do animal, que seria a coxa, questão de posses, e ele jantou com 30 homens lhe dando prazer. E Deus então dá uma ordem para Samuel. E Samuel agora vai falar para Saul e diz o seguinte: Saul, eu vou te ungir com óleo. Óleo fala do Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Samuel unge Saul com óleo, está lhe conferindo poder. Agora, ó Saul, você vai sair daqui, tem 2 homens aí que vão falar para você que as jumentas já se encontraram. Fica tranquilo. E você vai encontrar 3 homens que descem para Betel, e eles vão te dar 2 pães. Loucura da Bíblia. 2 pães. E depois você vai encontrar um grupo de profetas cantando, salmodiando e profetizando. Profetiza com eles. Quando derramou o óleo, deu poder. Quando deu os 2 pães, deu as posses. E quando deu a profecia, deu o prazer. Até então, poder, posses e prazer de Saul era terreno. Agora é perdão, celestial. Deus estava mudando a vida de Saul. Saul não tinha mais poder por conta da família, da linhagem dele. Tinha poder porque ele estava ungido com óleo. Ele não tinha mais posses por conta do seu pai, mas era profético, ele tinha 2 pães agora. E ele não tinha prazer porque era um homem bonito, ele tinha prazer porque profetizava. E aí ele começa a governar. Samuel diz assim para ele: Saul,
me espera 7 dias. No 7º dia eu vou estar com você, nós vamos adorar o Senhor juntos. Legal. Saul foi para a batalha. Estava apertado na batalha. Estava com medo de perder a batalha. O exército de Saul já tinha ido embora. O exército de Saul já tinha ido embora. Samuel não chegava. Ele adorou a Deus. Quando ele acaba a adoração, o sacrifício, Samuel chega. E por que Saul ofereceu um culto ao Senhor? Porque ele tinha medo de perder o poder. Desobedeceu a Deus. Mais tarde, a segunda ordem para Saul é o seguinte: Saul, vai até Amaleque. Eu quero que você destrua esse povo. E mate também todos os animais. Saul foi. E os soldados de Saul disseram: é uma pena matar esses animais aí, tão bonitos que eles são. Saul então traz alguns animais. Porque Saul não queria perder as posses. Samuel então diz assim: Deus vai tirar o reino de você. Acabou, não tem mais jeito. E Saul diz o seguinte: mas faz o seguinte, Samuel, entra comigo na cidade, para que o povo me veja com você. Porque Saul não queria perder o prazer de ser honrado pelo seu povo. Observe bem, com um homem desse, o que Deus fez com ele. Ungiu com óleo, deu para ele os pães, Jesus é o pão da vida. Deu o dom da profecia, e ele usou tudo para ele. Por isso ele perdeu o reino. Essas histórias estão na Bíblia porque elas são pedagógicas, querido. E a gente precisa entender. Para que eu mesmo não venha cair nos erros. Ele queria ser visto pelo povo com Samuel. Ele não queria honrar Samuel e nem adorar a Deus. Ele não queria. Ele só queria ser visto. Mais tarde, Jesus Cristo vai falar: quando vocês orarem, não orem nas praças. Ore escondido no seu quarto. Porque ninguém vai ver, só Deus. Para que não haja o prazer de alguém te ver orando e jejuando. Devemos encontrar nosso poder, nossas posses e nosso prazer na adoração íntima, longe das praças, onde buscamos apenas ser vistos. Um casal perdeu o paraíso e um rei perdeu o reino. Observe comigo, o que nós estamos falando é coisa muito séria. Deuteronômio 17:14. Já lá no deserto, Deus tinha falado: quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, e vocês me pedirem um rei, eu vos darei um rei. O rei não poderá ser de outro povo, tem que ser do meio de vós. E o rei não poderá ter muitos cavalos, nem comprá-los no Egito. Não poderá ter muita prata e nem muito ouro, e nem muitas mulheres, que mudarão o seu coração. Até hoje, Salomão é considerado o homem mais sábio que existiu. E a sabedoria foi dada por Deus. O poder, posses e prazer que Salomão tinha, foi dado por Deus. Mas Salomão queria ter poder e comprava os cavalos dele no Egito. Salomão tinha muita prata e muito ouro e se alegrava com isso. E tinha 1000 mulheres que ele fazia aliança com os outros povos. O cavalo fala do poder, o ouro e prata fala de posses e as mulheres falam do prazer. Salomão desobedeceu tanto a Deus no ponto de ele fazer altares para outros deuses. Nós não estamos falando de um pecador, querido, de um fariseu ou de um republicano que ele chamava. Nós estamos falando de Salomão. E Salomão perde o reino também.
Como Saul perdeu. Só como Deus tinha uma aliança com o pai de Salomão, o Davi, disse: eu não vou tirar o reino enquanto você estiver vivo. Quando morrer, eu tiro. Mas ele tinha perdido, porque Salomão usou poder, posses e prazer para benefício próprio e não para honrar o Senhor. Posso continuar? Me ajuda? Amém? Vamos lá? Não quero ser muito chato, mais do que eu já sou. O reino foi dividido em dois: reino do norte e reino do sul. O reino do sul começou a governar o filho de Salomão, o Roboão, e o reino do norte começou a governar Jeroboão. Com todo respeito a esse homem, ele era nada, não era nem para ser rei. Ele tinha um espírito de liderança, sim, tanto que Salomão tentou matá-lo. Mas não era para ele ser rei, e Deus pegou um cara, entre aspas, qualquer, e disse: tu vai ser rei, cara. E assim Deus faz conosco, nós somos estrangeiros, peregrinos, pecador, e Deus nos fez reis, nos dando poder, posses e prazer. E é isso que eu estou tentando falar para você. E agora o que eu faço com isso? Jeroboão sendo rei do norte, e a adoração era feita no reino do sul, no território de Benjamim, na cidade que antes se chamava Jebus, agora se chama Jerusalém. Eram 7 festas, 3 eles precisavam ir para Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. O Jeroboão, que era o pastor, o rei do norte, disse: agora eles vão sacrificar lá no reino do sul, vão gostar de lá e vão ficar lá mesmo. E eu vou perder esse negócio. Jeroboão pega suas posses, o ouro que ele tinha, faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e um em Betel, e diz: pode sacrificar aqui, que é a mesma coisa. Para não perder o poder, ele usou suas posses, fez 2 bezerros de ouro. E a Bíblia ainda me ensina que ele estabeleceu festas a seu bel prazer. Tudo está dentro desse assunto, tudo. Você vai olhar a Bíblia nas histórias dos outros reis, que foram muitos, e a Bíblia diz que alguns reis permaneciam no pecado de Jeroboão. Isso que eu estou falando, pregando, é o livro, querido, é um alerta para o Brasil e para o mundo. É uma mensagem de Deus, querido. Que Deus está dizendo: eu quero mostrar para você, eu não sou egoísta, eu não quero nada, porque eu não preciso de nada. Deus não precisa, Ele só quer o nosso bem. Mas Ele está dizendo: mas é assim que funciona. O egoísmo é pecado. Deus não faz por mim, Deus faz de mim. O problema não é quando eu estou na luta. O problema é quando eu não estou na luta. Paulo nos ensina que é uma armadura de Deus sobre nós: capacete da salvação, o escudo da fé, couraça da justiça, sandália do evangelho, uma coisa assim. E diz assim, essa armadura é para vocês resistirem ao dia mau. E quando tiverdes vencido tudo, permanecer inabalável. Na luta a gente fica inabalável porque não tem outro jeito, querido. Mas quando está tudo bem, quando eu estou com as minhas posses bem, eu estou com poder sobre as coisas, eu tenho prazer, a tendência é nós esquecermos daquele que nos deu todas essas coisas. Porque nós somos assim. Precisamos vigiar. João escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse e escreveu mais 3 cartas. E João escreve a 3ª carta a uma pessoa chamada Gaio. É um capítulo só, é uma parte só. Deve ter aí uns 14 versículos. Se alguém conseguir achar rapidinho, só para curiosidade, agora eu não vi ali, 10, sei lá quanto tem. É uma partezinha pequena, né? Os pastores sabem ali,
Devia ter marcado aqui. A cabeça agora fugiu. E ele escreve uma carta para o Gaio. Gaio pertence a uma igreja. Viu? É isso. Muito bem. Aí o João. Quem era o João, querido? João era o cara que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João tinha tanta autoridade que ele dizia: o apóstolo amado, aquele que Jesus mais ama. Não era verdade, né? Porque Jesus não amava, não tinha preferência, mas ele se sentia assim. João foi o único que foi até a cruz com Jesus. Foi aquele que cuidou da Maria quando Jesus morreu na cruz. Esse é o João. João é top. E aí, o João inicia uma igreja. Como? Iniciamos uma igreja, como a igreja nasce. E João coloca um pastor lá, chamado Diótrefes. O Diótrefes. Agora João escreve para Gaio e diz assim: o Diótrefes não nos recebe, porque ama a primazia, ama o poder. Por quê? Ele é pastor da igreja. Mas se ele recebe o João, ele é o segundo. Então ele não recebe o João para ser o primeiro. O Diótrefes, na realidade, é o Idiótrefes, que prefere ser cabeça de rato do que cola de leão. Não quer ser o segundo, porque ele ama o poder. Não recebe João, querido. Para pensar, não é o idiota o cara. É o Idiótrefes. E aí João diz assim: mas aí tem o Demétrio. Demétrio é gente boa. Então naquela igreja nós temos o Idiótrefes e o Desmétrio. E o cara continuou sendo pastor da igreja, sem problema, sei lá o que aconteceu. Não soube usar aquilo que foi dado para ele. Poder, posses e prazer. Chega de falar pessoas que erraram. Chega. Vamos falar daqueles que acertaram. Depois eu falo de Davi. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Será que dá para colocar aqui? Estão colocando? Jeremias 9, 23 e 24. Será que dá? Está ali. Assim diz o Senhor. Querido, presta bem atenção. A partir de hoje você tem uma tarefa. Lê um pouquinho da Bíblia Sagrada. Aquele trechozinho ali entre Gênesis e Apocalipse. E eu te dou essa dica. Leia com isto no teu coração. E você vai ver que sempre fala disso. Se a Bíblia fala disso, porque é muito importante, querido. E aí eu acho que é aí que nós estamos perdendo alguma coisa. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Prazer. Nem o forte na sua força. Poder. Nem o rico nas suas riquezas. Posses. Pegou? Traduzindo. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem no seu poder, nas suas posses e no seu prazer. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Escuta o Saulo pela terceira vez. Deus não vai tirar poder, posses e prazer. Vou te dar um exemplo. Imagine um pai que quer dar um carro para o seu filho. Seu filho completou 18 anos. E o pai quer dar um carro para ele. E o pai diz assim: filho, eu vou te dar um carro, mas eu não gostaria que você fizesse cavalinho de pau. Sabe como que é fazer cavalinho de pau? Rabiar? Você faz assim, vou te ensinar, que é contra a lei. Você acelera o carro, puxa o freio de mão para travar a roda traseira e esterce o volante. Como a roda de trás está travada, ele vai arrabiar e fazer um cavalinho de pau. Eu sei que você nunca fez isso quando jovem, nada, tá?
Murakavas falou até língua estranha agora. Ó, então, como que se faz o cavalinho de pau no carro? Acelera, puxa o freio de mão, esterça o volante. Aprendeu? E o pai, então, não quer que o filho faça um cavalinho de pau. Então, o que o pai deve fazer? É fácil, querido. É só tirar o freio de mão e o volante. Sim ou não? Mas tem lógica tirar? Não tem. Porque é para benefício. O problema é que aquilo que Deus nos dá para benefício, às vezes nós usamos de forma errada. Dizem, eu não sei porque eu não contei, que hoje existem mais pessoas desigrejadas, ou seja, fora das igrejas do que dentro das igrejas. Por quê? Decepcionadas. Né, Alice? Decepcionadas. Muito decepcionado. E às vezes é comum as pessoas reclamarem do quê? Não, eu fui lá naquela igreja, ninguém me cumprimentou. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você não vem na igreja para ser cumprimentado. Você vem na igreja para cumprimentar os outros. Pegou? Às vezes nós fazemos carinha de choro para ganhar danoninho, sabe? Chorinho para danoninho. Só para os outros perguntarem: o que foi, irmão? Não cai nessa, querido, que não funciona. É muito bom ser visitante numa igreja. Nem foi falar de visitante hoje, né? Amém. No meu tempo, ser visitante era legal. Quem está nos visitando? Ah, então olha lá. Visitante, seja bem-vindo. E aí todo mundo vinha e cumprimentava a gente, querido. Era legal demais. Ah, seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe e tal. Aí a gente ia para o segundo culto. Quem está visitando pela primeira vez? Eu era a segunda. Cara, nunca mais me cumprimentava daquela forma. Porque você não nasceu para ser cumprimentado. Você nasceu para cumprimentar e abraçar os outros. Esquece esse negócio. Os felizes não são aqueles cumprimentados. Os felizes são aqueles que cumprimentam. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tudo bem? A gente não pode cumprimentar todos. Deus não vai tirar o volante e o freio de mão. Pegou? Porque você precisa disso para louvá-lo, engrandecê-lo e fazer a obra dele aqui na terra. Eu só preciso usar de forma certa. Lembra aquele episódio na casa de Lázaro, lá do perfume? Muito conhecido. O que aconteceu ali? A Maria pegou um frasco precioso de perfume, feito com essência de nardo, estou lendo a parte do livro, e usou para ungir os pés de Jesus, enxugando com seus próprios cabelos. O perfume se espalhou por toda a casa, enchendo-a de fragrância. Ela ungiu os pés de Jesus para honrar o poder que Jesus tinha como rei. Utilizou as posses que ela tinha, que não eram poucas. E pelo ambiente todo perfumado, concedeu prazer em todos que estavam ali. Por isso que Jesus vai dizer que quando se falar do Evangelho, vão falar dessa mulher. Porque ela usou poder, posses e prazer para honrar o Senhor Jesus Cristo. E tinha um cara chamado Judas, que disse: isso é um desperdício, rapaz. Podia ter vendido e dado aos pobres. Mentira! É a Bíblia que diz, não sou eu. Ele queria pegar aquele dinheirinho, porque ele passava a mão na bolsa, ele era o tesoureiro, porque Judas tinha um problema com as posses. Moisés, vamos lá, falar de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, poder, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres
transitórios do pecado. Prazer. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas. Desculpa. Do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, posses. O que Moisés tinha? Moisés tinha poder, tinha as posses, porque ele era neto do faraó, e tinha o prazer de ser da família de faraó. Mas ele desprezou tudo isso por amor a Cristo, por amor a Deus. E esse foi o Moisés que Deus usou. Alguém diz que ele era meio gago, mas era ruim de palavras. Não era o cara mais provável para isso. Mas Deus disse, esse cara eu quero. Porque ele tinha poder, posses e prazer. E não quis nada disso, que ele queria glorificar o meu nome. Esse é o Moisés. Samuel. Glória a Deus. Dá para continuar, querido? Está muito chato? Não? Vamos lá. Samuel, na sua despedida, ele já estava velho, já tinha ungido Saul, e agora ele vai falar o quê? E ele diz assim, de quem furtei o boi ou o jumento? Posses. Alguma vez dei prejuízo a alguém? Opressão. Alguma vez oprimi alguém? De quem recebi dinheiro para fazer o que não era certo? Digam-me, e corrigirei qualquer erro que eu tenha cometido. Samuel fala sobre isso. Eu furtei boi de alguém para ter posses? Eu oprimi alguém para ter prazer? E aí as pessoas responderam, não, você nunca deu prejuízo a nós, nem oprimiu qualquer um de nós, e nunca recebeu dinheiro algum para favorecer uma pessoa e prejudicar a outra. Samuel tinha poder, posses e prazer dentro dele, como nós temos. E ele não usou isso para o seu prazer de egoísmo, porque ele queria glorificar a Deus. Saulo de Tarso, o Paulo. Paulo foi outro. Atos 20, 32. Acompanhe comigo. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Paulo está se despedindo também. E ele fala aqui do poder. Em Atos 20, 33, ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Fala das posses. 20 e 22 diz, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Prazer. O cara que Deus revelou o Evangelho, tinha poder, posses e prazer, mas não usou, porque queria se manter fiel a Deus. Não usou de forma errada. Uma das cartas mais bonitas que eu acho é a carta que Paulo escreve a Filemon. Paulo está na cadeia, escreve a carta para Filemon, você já leu? E diz assim, Filemon, está aqui comigo Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon que tinha fugido, dando prejuízo para Filemon. Paulo agora escreve o seguinte e diz assim, eu quero te pedir agora, Filemon, eu tenho autoridade para te mandar, mas não faço, eu peço. Ou seja, Paulo tinha poder, mas não usou. E diz, eu só queria te pedir que você recebesse Onésimo de volta. Você tem um empregado, o empregado te roubou, e não foi pouca coisa, fugiu. Foi para uma outra cidade, encontrou alguém e se converteu. E alguém agora te escreve, agora aqui fica a prova dos 9, e diz assim, recebe o Onésimo de volta. Você vai recebê-lo de novo? O cara é ladrão, me roubou. É difícil recebê-lo como funcionário de novo. Mas Paulo vai mais longe e diz, não, eu não estou falando de ser escravo, eu estou falando para recebê-lo como irmão amado no Senhor. Cara, é difícil esse negócio, cara. O maior prazer de Filemon, penso eu, era ver a vingança que poderia se colocar sobre Onésimo, que me deu prejuízo. E Paulo diz, esquece isso.
Jesus, para acabar, Jesus nasceu numa manjedoura, dali foi colocado numa casa, não sabemos aonde, e 3 reis, a tradição fala 3 reis, né? Os reis vieram e lhe deram presentes, você lembra? Ouro, incenso e mirra. Ouro fala de poder, incenso de posses e mirra fala de prazer. Oh, irmão, o Espírito Santo tocou em ti, irmão. Obrigado. Estou aqui com gripe aqui. Obrigado. Quando foi dado para Jesus ouro, incenso e mirra, era um ato profético, dizendo que agora Jesus está recebendo poder, posses e prazer. E agora você vai entender por que Jesus foi tentado no deserto. E eu fico me perguntando, por que aconteceu isso? Jesus não iria pecar. Ele poderia, na minha opinião, mas ele não ia pecar. É uma doutrina chamada impecabilidade de Jesus. Ele estava 40 dias no deserto. Ontem eu falei que era 4, né? Fiquei meio... Então, deleta aí ontem, eu disse, ele ficou 4 dias no deserto. 40 dias no deserto jejuando. Depois de 40 dias de jejum, qual é o maior prazer de alguém? Comer. E o diabo sabia disso. E o diabo veio em pessoa. Não veio fantasiado de serpente, nem de dragão, nem de nada. Porque Jesus sabia que era ele. É como se fosse uma nuvem, eu conto isso no livro. E Paul viu isso. Paul foi para o deserto e viu isso acontecendo. E o diabo então disse o seguinte: olha, tu é filho de Deus, é? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, usa isso para suprir a tua necessidade da fome. Jesus Cristo então diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que ele tinha prazer, querido, de comer, e ele poderia fazer, mas nos ensina a colocar Deus acima do nosso prazer. O diabo agora leva ele lá no pináculo do templo, lá no telhado, e diz: te joga daqui. Porque tem uma palavra, está lá no Salmo 91, que se você se jogar, os anjos vão te sustentar, para você não se despedaçar lá embaixo. Te joga. E ele poderia se jogar, mostrando que ele tinha o poder. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Colocou Deus acima do seu poder. O diabo disse: eu tenho mais uma agora, é a última. Levou ele numa montanha muito alta e mostrou todos os reinos do mundo. E disse: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo que a mim foi me dado, posses. E ele diz: somente o Senhor teu Deus adorarás. Sabe o que Jesus fez? Ele nos ensinou como eu devo fazer quando a tentação vier, para que eu possa ter algumas posses e desobedecer à vontade de Deus, ou para alguns prazeres. Não é errado ter prazer, o errado é esquecer Deus por conta do prazer. Não é errado ter poder, mas é usar o poder, querido, de forma errada. Fique em pé comigo. Todos. Pode sentar, fica à vontade do seu lugar. Senta. Pode sentar. Obrigado. Davi. É legal, né, que eu fico em pé, o João já veio, né? Fica aí. Escuta. Davi. Eu falei Davi aqui, eu falei só à tarde. Agora que eu fudi. Não falei Davi ainda, né? Me ajuda. Davi queria fazer um templo para Deus. Falei agora? Não. Me ajuda. Já falei tanto isso. Ele queria fazer um templo para Deus. E Deus disse: você não fará, Salomão fará. Mas Davi disse: então tá bom, não tem problema nenhum, eu não posso construir o templo, mas eu vou preparar todo o material para o meu filho Salomão.
ouro, prata, bronze, carmesim, linho fino, estofa azul, púrpura, tudo Davi deu, do que era do reino e das suas posses pessoais, porque ele queria glorificar a Deus. Davi coloca Deus acima de todas as suas posses. Davi tinha um problema com seu filho, Absalão, por conta do que Aminon fez com Tamar. E Absalão queria fazer um golpe de estado contra Davi. Davi não queria derramar sangue, não queria lutar contra seu filho, porque sabia que Joabe iria matá-lo, como fez mais tarde. E então Davi faz o seguinte: eu vou embora, eu deixo o trono. Não tem problema nenhum, porque se eu achei graça diante de Deus, Deus me fará voltar e eu continuarei governando. Colocou Deus acima do seu poder. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Até que um dia, Davi estava na sacada, viu uma mulher tomando banho e não conseguiu colocar o pastor da vida dele acima do seu prazer. E esse foi o problema que aconteceu com Davi. Amém, queridos? Fique em pé. Pode sentar. Senta, por favor, senta. Fique em pé. Senta. Olha para mim. Quando o pastor Beto me deu o microfone, eu fui autorizado a pregar, eu tenho poder sobre vocês. Tanto que eu fiz vocês ficarem em pé. E aí eu pedi para sentar. Quando eu pedi pela segunda vez, já houve resistência. Não foi todos que levantaram. E na terceira, então, houve mais resistência ainda. Quando uso o poder de forma errada, eu perco a autoridade. E para você ficar em pé agora, só me resta uma coisa: bater na mesa e falar: quem manda aqui sou eu. Porque quando a pessoa diz quem manda aqui sou eu, porque ele perdeu toda a autoridade. Desculpa a brincadeira, mas você nunca mais vai esquecer. Eu tenho poder, mas eu não poderia usar você para brincar. Eu não posso usar isso, porque eu vou perder a autoridade. Maridos, Natan, ter perdido a autoridade dentro de casa. Pastores ter perdido a autoridade na igreja. Continua com o poder. Oprime as pessoas. Usam a Bíblia para isso. Estão perdendo. Agora eu vou falar algo muito grave. Davi, que horas são? 15 para as 10. Davi se deitou com Betseba, lembra? Engravidou, matou Urias, deu uma confusão. Deus levanta Natan, o líder dos jovens, disse: Natan, vai lá falar com Davi. E Natan conta uma historinha para Davi. Eu preguei aqui na ceia, eu falei sobre isso. E nós sempre falamos que, não, ele usou uma historinha, porque se ele conta que era Davi, Davi não queria aceitar. Não, é que Natan conta uma história agora no mundo espiritual. Isso que eu vou falar é muito sério agora. Samuel descreve o que aconteceu no mundo natural. Foi para a sacada, viu uma mulher tomando banho, chamou a mulher, deitou com ela, mandou embora. Só que Natan agora diz o seguinte: Davi tinha um homem muito rico, tinha muitas ovelhas e muito gado. E também tinha um homem muito pobre que só tinha uma ovelha. Quem era um homem muito rico? Davi. Quem era um homem muito pobre? Urias. E agora, no 2 Samuel 12, versículo 4, diz assim: vindo um viajante ao homem rico. Aqui eu pego pesado, mas sou obrigado.
não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante. Aí tirou a ovelhinha do homem pobre. No mundo natural, Davi deita com Batseba, mas no mundo espiritual foi o viajante. E eu preciso te falar que é um viajante? Você nunca vai conseguir usar poder, posses e prazer para você mesmo. Quando você usa para você, é o viajante que se alimenta dele. Isso é sério, queridos. Isso é sério. Aceitamos Jesus, viemos nos cultos e parece que as coisas não andam. E o diabo, como já foi falado muitas vezes aqui, não quer que você faça a vontade do diabo. O diabo só quer que faça a sua vontade. Porque quando você faz a sua vontade, desobedecendo Deus, é Ele que se alimenta. E o que faço então? Oração do Pai Nosso. Já vou acabar. Oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E não nos conduza à tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque o teu é o reino, posses, o teu poder, poder e glória, prazer. E agora Jesus disse assim, vocês precisam orar assim, ó. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Como a vontade de Deus pode ser feita na minha vida? Como ela é feita no céu. Eles estão conversando com Paul no livro. E Deus então leva Paul lá no céu. É lindo o livro, irmão. Cara, é bom demais, cara. Você tem que chegar em casa e ler esse negócio. E Paul vai no céu. E ele vê o quê? O que João viu em Apocalipse. Capítulo 4. Capítulo 4. Ele viu um trono. Paul também viu. 4 seres viventes e 24 anciãos. 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo. E eles diziam: Tu és digno, seu Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Essa é a oração que mais nós cantamos e mais você vê na Bíblia. A ti a glória, prazer, a honra, posses e o poder, poder. Capítulo 5, Paul continua vendo. João que me perdoe, mas Paul está vendo. Capítulo 5. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, porque no capítulo 5 agora aparece Jesus Cristo. E eles se dobraram diante do Cordeiro e daquele que se senta no trono. E eles falaram, tendo cada um com harpas, taças, e entoavam um novo cântico. Digno é de tomar o livro e abrir os selos, que fosse morto com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado com precioso sangue, querido. E aí Paul, João que me perdoe, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, querido. É muito anjo, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É isso que é feito no céu, a vontade dele. Então Paul viu toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, toda essa criatura do céu, da terra, anjo de todos, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. Apocalipse 7:9, Paulo continua vendo, está no livro. Depois dessas coisas vi, isso aqui tudo está em Apocalipse, eu copiei, tá? Não é heresia não. Eis grande multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: o louvor, a glória, a sabedoria, as ações, as graças, a honra, o poder, a força, seja do nosso Deus pelos séculos dos séculos. O povo volta para a caverna, onde que ele está. Não falei para você que ele estava numa caverna, né? Estava numa caverna. Ele volta e ele entende isso. Ele pede perdão para Deus. Todas as vezes que ele usou poder, posse e prazer para ele mesmo. E ele entendeu isso. E se lembra que tinha 3 com ele? Kratos, Lambano e Edone. E na caverna, olha para mim agora, tinha 3 tronos, imagine, 3 tronos grandes, bonitos, em cima. Consegue imaginar? E quem estão sentados nos tronos? O poder, posses e prazer. E embaixo uma cadeira vazia, bem simplesinha. Vazia. Ele já tinha visto isso desde o começo, está no livro, mas ninguém falava de quem era aquela cadeira vazia. Só os 3 tronos. Você vai ver que os 3 têm roupas bonitas. Kratos tem um blazer azul marinho. Edone, que era do prazer, tem um relógio de ouro e uma pulseira de ouro. O Lambano, que é o serviço, também tem as suas roupas. Mas quando Paul se arrepende, ele olha para os 3, e os 3 não estão mais vestidos daquela maneira, eles estão vestidos de pano de saco. Querido, isso é lindo demais. E aí nesse momento, os 3 tronos começam a descer, se transformando em cadeiras simples. E da medida que os 3 tronos descem, aquela cadeira vazia começa a subir e se transforma num lindo e grandioso trono. E sentado no trono, o Senhor Jesus Cristo, vestido com um vestido branco, seu cabelo branco, no peito uma faixa de ouro, seus pés reluzentes. E por que a cadeira estava vazia? Porque era de Jesus. E alguns pensam que Jesus está com eles, e não está, querido. A presença dele, onipresente, está, mas a manifesta não. José e Maria foram adorar em Jerusalém, voltaram com a caravana. 2 dias, 3 dias depois, notaram que Jesus não estava com eles. Muitas pessoas estão andando nesse mundo, mas Jesus não está com eles, porque eles preferem poder, posses e prazer. Mas quando a cadeira e Paul entendeu: eu só tenho um propósito na minha vida, honrar aquele que me salvou. A ele seja a honra, a glória e o louvor.